Spartak Moscou levando João Vitor para a Rússia. Proposta milionária na mesa do Vasco da Gama. Semana definidora para a chegada do zagueiro Carlos Cuesta e muito mais aqui nesse Acorda Vascão que chega para você nessa manhã de segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem a sua ajuda aí do outro lado, o canal do Gigante Vasco não vai a lugar algum. Então, vambora, amigo. Vambora junto, porque estamos inclusive perto aí da marca dos 162 mil inscritos e a sua inscrição é fundamental para que o canal do Gigante Vasco chegue a essa marca tão importante. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, como sempre, após uma rodada de Campeonato Brasileiro, falando sobre o Brasileirão. Tá aparecendo aí na imagem a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para você, amigo torcedor vascaíno. Hoje, segunda-feira, a última partida dessa 19ª rodada acontecerá. Juventude e Corinthians se enfrentarão no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O Juventude hoje é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, mesmo vencendo não ultrapassa o Vasco na tabela de classificação, e o Corinthians é o 13º colocado do Brasileirão hoje, com 22 pontos, a 6 pontos à frente do Vasco. Vencendo vai a 9, perdendo permanece com a mesma distância do nosso Cruz Maltino. Após essa 19ª rodada, o Vasco da Gama permanece dentro da zona do rebaixamento e vê os adversários à sua frente se afastando dessa zona da confusão. O Santos, que há 2 rodadas atrás estava abaixo do Vasco dentro do Z4, após 2 vitórias seguidas conquistadas, hoje é o 14º colocado, dando uma respirada bem legal no Brasileirão. O Grêmio hoje é uma equipe que está ali pertinho. Ontem, inclusive, perdeu para o Sport. A primeira vitória do clube pernambucano no Campeonato Brasileiro aconteceu contra o Grêmio dentro da arena. Um sério e forte candidato aí também à luta pelo rebaixamento até o final do campeonato, a equipe gaúcha. O Vitória também é uma equipe que está ali na zona de confusão e perdeu o jogo deste último sábado para a equipe do São Paulo dentro do Morumbi. Então, amigo vascaíno, parece que nesse momento o Campeonato Brasileiro vai se afunilando. Os clubes vão definindo mais ou menos quais serão os seus objetivos até o final do ano. E parece que os últimos 7 ou os últimos 6 hoje do Campeonato Brasileiro, todos estão nessa zona da confusão. O Vasco ainda tem a vantagem de ter 2 jogos a menos em comparação ali, por exemplo, ao Vitória, 1 jogo a menos em comparação ao Grêmio, 2 jogos a menos em comparação ao Juventude. Pontos com toda certeza importantes para o futuro. Jogo a menos do Vasco, 1 é contra o Juventude jogando em Caxias do Sul e o outro contra a equipe do Bahia jogando dentro de São Januário. São 6 pontos hoje que o Vasco da Gama tem que buscar nessas 2 partidas para dar uma aliviada nessa situação. Hoje, pensando na possibilidade de uma vitória do Vasco nesses 2 jogos que estão atrasados, o Vasco estaria com 22 pontos, perto ali da 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Mas a situação hoje não está nada fácil. O Vasco vem de 5 partidas seguidas sem vitória. É uma derrota
perdão, antes, né? Um empate contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro ontem em São Januário, uma derrota para o Mirassol em São Paulo pelo placar de 3-2, um empate contra a equipe do Internacional. Além disso, também tivemos um empate contra o Grêmio em São Januário e também uma derrota para o Botafogo pelo placar de 2-0. A última vitória do Vasco da Gama jogando pelo Brasileirão foi no dia 12 de junho. Amanhã completará exatamente 2 meses da última vitória do nosso Vasco da Gama jogando no Campeonato Brasileiro deste ano. Uma vergonha, um absurdo. Um clube como o Vasco não pode ficar 2 meses sem vencer uma partida de Campeonato Brasileiro, e não à toa, né? Esse momento tão difícil justifica a atual colocação do nosso Cruz Maltino na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Vasco não jogou de fato tão mal, muito pelo contrário, o Vasco foi bem, disputou, competiu, foi superior, mas não conseguiu sair com os 3 pontos. Deixe sua opinião nos comentários se você confia numa virada de chave. E falando ainda sobre a partida de ontem, algo que me revoltou muito após o jogo foi essa imagem que aparece aí a você neste momento. Essa imagem, amigo, é da panturrilha do lateral direito Paulo Henrique, o PH, que inclusive foi substituído da partida de ontem ali no finalzinho do segundo tempo, dando a sua vaga para o lateral esquerdo Vitor Luiz. PH ele sai após um lance com o zagueiro Lianco. O Lianco é um jogador completamente desnecessário, um jogador completamente desequilibrado, um jogador agressivo, fora do tom. E é um absurdo ver que ontem, após todos os lances do zagueiro Lianco, ele sai da partida sem tomar sequer um cartão amarelo. Isso é completamente surreal. E ele ainda faz exatamente isso na panturrilha do Paulo Henrique. Essa marca, amigo, é a marca das travas da chuteira do Leão. Não teve amarelo, não teve VAR, não teve absolutamente nada. Um lance que tirou o Paulo Henrique do jogo. Ele, inclusive, ontem sai até mancando dentro de São Januário. De tanta informação é que, a princípio, ele não preocupa para o próximo jogo. E que bom que não preocupa para o próximo jogo. Um absurdo ver uma imagem como essa, uma atitude como essa do zagueiro Lianco do Atlético Mineiro, né, amigo? Mas vamos embora prosseguir com o vídeo. Vamos embora falar sobre essa semana em si, que será uma semana bastante agitada, bastante movimentada, uma semana de muita expectativa para o torcedor vascaíno. A começar aqui primeiramente com a informação que tivemos ontem, ainda durante a partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, que é relacionada ao zagueiro João Vitor, né? Uma grande surpresa. Ainda durante o jogo, o jornalista André Hernan trouxe a informação que o João Vitor hoje é um atleta que pediu para deixar o Vasco da Gama. O motivo, inúmeras críticas, né, que a torcida do Vasco vem colocando sobre ele, principalmente a pressão por parte do torcedor Cruz Maltino. Ontem, mais uma vez, as arquibancadas de São Januário ecoaram vaias ao zagueiro João Vitor, e muito merecida, não pela atuação em si, mas pelo seu histórico. O João Vitor é um jogador que, infelizmente, tem um histórico bem negativo. Eu não acho o João Vitor esse zagueiro ruim, ele vem de atuações muito ruins, isso é de fato uma verdade, mas não é um zagueiro ruim, é um zagueiro jovem, rápido, intenso, moderno, né? Um atleta da posição bem moderno, inclusive. Um jogador que eu acho que tem um futuro bem legal, mas não encaixou no Vasco, muito pela sua postura. E ontem a gente teve essa informação através do jornalista André Hernan, que após um pedido da sua família, ele hoje pediu para deixar o Vasco da Gama. O próprio Fernando Diniz ontem foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, negou a informação, até falou sobre a importância que o Fernando Diniz acredita o João Vitor ter para o Vasco da Gama, um jogador bom, um jogador de qualidade. Ele confirma sim que até pela qualidade que o João Vitor tem, é um atleta que chama a atenção do mercado da bola, e outros clubes vêm sim em direção ao Vasco para tentar a negociação do zagueiro, mas ele negou qualquer possibilidade hoje do João Vitor sair, pelo menos a um desejo dele, né? Até porque a própria informação do jornalista André Hernan é que a situação está nas mãos do técnico Fernando Diniz neste momento, e o Fernando Diniz ontem na entrevista coletiva deixou muito bem claro que conta com o João Vitor e acredita que ele é um grande zagueiro, vê inclusive no jogador muito potencial. E ainda ontem, na parte da noite, o canal Atenção Vascaínos complementou essa informação, trazendo a notícia de que o zagueiro João Vitor
tem hoje uma proposta do CSKA Moscou da Rússia. O clube russo colocou na mesa um valor de 4,5 milhões de euros. Tem essa proposta pronta para entregar ao Vasco da Gama pela compra dos direitos econômicos do zagueiro João Vitor, tá, amigo vascaíno? É importante trazer aqui a vocês, essa proposta ela ainda não chegou na mesa do Vasco da Gama. É uma proposta que foi colocada diretamente nas mãos do João Vitor. Primeiramente, o clube russo tratou diretamente com ele e o seu empresário. Inicialmente, o João Vitor demonstrou muito interesse em fechar com o clube russo. E essa proposta, a partir do aval do João Vitor, estará sendo encaminhada durante esses próximos dias ao Vasco da Gama, tá? É importante lembrar que o Vasco paga ao Benfica para comprar os direitos econômicos do João Vitor 6 milhões e 300... Perdão, falei o valor errado. O Vasco paga ao Benfica para ter o João Vitor 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Entretanto, no contrato há 2 gatilhos que podem fazer com que esse valor chegue a 8 milhões de euros, ou seja, um valor fixado de 32 milhões de reais que pode chegar a 50 milhões e 800 mil. O valor hoje que o CSKA Moscou está disposto a investir é de 4,5 milhões de euros. Um valor abaixo daquilo que o Vasco pagou ao Benfica no contrato para tê-lo. Volto a repetir, Vasco pagou 6 milhões de euros fixos, já colocou mais 1 milhão de euros nessa negociação, porque é surreal, né? No contrato, o João Vitor, o Benfica ganha 1 milhão de euros nos anos de 24 e 25, com o Vasco ficando na Série A. O Vasco ficou na Série A no ano passado, o Benfica colocou mais 1 milhão de euros no bolso. O Vasco tende a ficar nesse ano, mais 1 milhão de euros no bolso do Benfica, aí você está em contrato. Então, assim, o João Vitor, de fato, é um jogador que vai custar aos cofres do Vasco 50 milhões e 800 mil, 8 milhões de euros. Hoje, a proposta que chega da Rússia é de 4,5 milhões. Quase metade do valor. É, de fato, muito abaixo daquilo que o Vasco pagou. Entretanto, é importante dizer, o Vasco paga um valor bem inflacionado, completamente nada a ver o que o Vasco pagou de acordo com aquilo que o João Vitor vale. Importante falar sobre isso. E o ponto 2 que é importante falar. Será que o Vasco da Gama vai conseguir pelo João Vitor um valor acima de 4,5 milhões de euros? Hoje, 4,5 milhões de euros gira aí, meu amigo vascaíno, algo em torno de 25, 28 milhões de reais. Eu acho que 28 milhões de reais pelo João Vitor é uma proposta muito boa. O máximo que o Vasco poderia fazer é chegar a 5 milhões de euros. Algo em torno de 30, 31, 32 milhões de reais. Aí sim, eu acho que seria um valor interessantíssimo para o Vasco conseguir a venda em definitivo do jogador. Concorda? O certo é, os russos estão dispostos a comprá-lo. A proposta será entregue ao Vasco da Gama. E veremos o que irá acontecer. Mas há uma possibilidade bem real e iminente do João Vitor sair em direção ao futebol russo. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E automaticamente, amigo, toda essa movimentação de mercado não é à toa, né? Por quê? O Vasco terá uma semana muito importante para definir a chegada do Carlos Cuesta. Carlos Cuesta é um jogador com características bem semelhantes ao João Vitor. Jogador com uma estatura semelhante, com uma idade semelhante. Só que, ao meu ver, o Carlos Cuesta é mais jogador do que o João Vitor, que é um jogador mais rodado, tem um mercado europeu, um atleta que se destacou na Colômbia. Aí depois da Colômbia foi para a Liga Belga, passou muitas temporadas na Bélgica se destacando. E agora passou um ano no Galatasaray que não, de fato, deu certo. Diferente do João Vitor, que saiu do Corinthians, não muito bem. Parou no Benfica, bateu lá, não deu certo e já voltou ao Vasco. Um jogador bem menos rodado foi o zagueiro João Vitor. E a gente sabe que, assim, o jogador sul-americano para a posição de zagueiro é diferente. Eu falo em exceção ao brasileiro, né, que também é um sul-americano, mas eu falo de colombiano, paraguaio, chileno. Eu acho que jogador de zaga, de linha defensiva, tem que ser esses caras, sabe, de mais garra, mais pegada. Zagueiro mesmo. A gente vê aí Gustavo Gomes sendo um grande zagueiro paraguaio. Jogadores, parece que sul-americanos, em exceção ao Brasil, têm mais garra para atuar no sistema defensivo. O nome do Carlos Cuesta é um nome que me interessa demais. Interessa também a diretoria Cruz Maltina, até para ser esse reforço para o sistema defensivo, pensando sim na possibilidade de uma saída do João Vitor. E é importante trazer. Preço hoje que o Spartak Moscou
está disposto a pagar pelo João Vitor é de 4,5 milhões de euros. O preço hoje que o Vasco colocou na mesa do Galatasaray para ter o Carlos Cuesta é de 5 milhões de euros. É vender o almoço para pagar a janta, vender o João Vitor para pagar o Carlos Cuesta, tá? E essa semana é uma semana muito definidora. O certo é, o Carlos Cuesta está sim de malas prontas, não especificamente para o Brasil, para o Vasco. Por quê? Pois outros clubes também estão interessados. Quando eu digo que o Carlos Cuesta está de malas prontas, é que o jogador já tem a convicção de que não ficará mais no Galatasaray, ele não ficará no clube turco, está completamente fora dos planos do Galatasaray para a próxima temporada e é alvo de muitos clubes, tá? Tem muitos interessados no futebol do Carlos Cuesta. Um jogador jovem, gente, de 26 anos de idade, jogador de seleção colombiana, jogador de Copa América, atleta hoje que está sendo preparado para ser o titular da Colômbia na Copa do Mundo. Não é qualquer atleta, é um jogador muito valorizado no mercado, que muitos clubes estão interessados. Isso é bom, mas é um empecilho. Informações é que o Spartak fez já a proposta de empréstimo para ter o Carlos Cuesta, uma proposta de empréstimo com opção de compra no valor de 5 milhões de euros, algo que não interessa muito ao Galatasaray, porque o clube turco quer uma venda em definitivo, essa é a informação. O máximo que o clube turco faz é um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato, diferente do que o Spartak Moscou colocou na mesa, tá? O Vasco já entrou na disputa, o Vasco já formalizou a proposta, o próprio Carlos Cuesta até vê com bons olhos, sim, a atuar no futebol russo, mas após a chegada do Vasco da Gama nas negociações, a informação é que o atleta ficou um pouco mexido e não ainda bateu o martelo sobre o seu futuro. É um jogador interessantíssimo, o mais hoje alto alvo, né, da diretoria Cruz Maltina na janela de transferências. O Andrés Gomes é um nome que já está praticamente fechado, já é um acordo verbal, é aguardado aqui no Rio de Janeiro nesses próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato, e após ter fechado com o Andrés Gomes, o próximo alvo é exatamente o zagueiro Carlos Cuesta. Um baita nome, um nome que o próprio Edmar Lopes buscou, avaliou, gostou e formalizou uma proposta. Então, semana de definição, tanto para a possível saída do zagueiro João Vitor, quanto também para uma chegada do zagueiro Carlos Cuesta. Boa noite, se você é a favor dessa saída, dessa troca aí, né, sai João Vitor e vem Carlos Cuesta, deixe sua opinião nos comentários, que eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo, tá, dessa segunda-feira. Conto muito com você aí nos próximos vídeos que teremos ainda durante essa segunda. Tem o Fala Gigante já à tarde, temos também o Boa Noite Gigante na parte da noite. E hoje um recado rápido a vocês, tá? Às 10h15 da noite, eu, Lucas, estarei participando lá do time da BTB Esporte. Tem muita gente que curte, né? Não apenas o canal em si, mas a minha pessoa. Então, 10h15, hoje começa a Copa Sérgio. A Copa Sérgio é uma Copa de jornalistas aqui do Rio de Janeiro. Tem a Rede Globo, SBT, a Cazé TV. E esse ano eu estou participando lá no canal da BTB Esporte. É o meu time, estarei junto com eles. Então, às 10h15 da noite. 10h15 não, 11h15 da noite entrando em campo com o time da BTB. Então, a vocês que curtem, tá de bobeira aí 11h15, assistiu Boa Noite Gigante, depois só colocar aí, eu vou... Mais detalhes vocês vão ver lá no meu Instagram, tá? Se você quer ver o meu Instagram, vou colocar o link aqui na descrição e no comentário. Aliás, vou colocar o link aqui no comentário fixado do meu Instagram, que todos os detalhes eu vou estar colocando por lá. Então, tá de bobeira, 11h15, sem nada pra fazer, deitou na cama, liga lá, BTB Esportes, SBT, que eu vou estar em campo para vocês darem uma olhada. Fechou? Vamos que vamos então, amigo vascaíno. Curta esse vídeo, compartilha esse conteúdo, leve para os seus amigos o canal do Gigante Vasco e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.